Dai-me graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Ele me achou. Deus amado, grande Jeová, grande El Shaddai, Senhor Jesus Cristo é o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, por este momento de estar na tua presença, te adorando, cultuando a ti, Senhor, porque só tu és digno de toda adoração, pois tu és Deus e tu és Rei, Senhor. Graças te damos por nos trazer aqui, Pai, em mais uma reunião, poder prestar o nosso culto, te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Pai. É maravilhoso te servir, é maravilhoso saber que somos comprados e remidos pelo teu sangue, somos propriedades tuas, Senhor. Obrigado, meu Deus. Venha abençoar mais uma vez esse momento da tua palavra na vida de cada pessoa, Senhor. E esta mensagem traga respostas para aquelas perguntas da alma e possa preencher o vazio daquele que ainda não te conhece, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento. Toma o teu indigno servo em tuas mãos e usa segundo a tua vontade, Pai. Abençoa os que estão enfermos, cura toda enfermidade, repreenda todo espírito de enfermidade, que haja cura nesta hora, que aquele que crê, Senhor, seja curado, seja liberto, seja transformado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por este momento. Trata conosco, pois queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite a todos. Graças a Deus. Graças a Deus que a irmã Renê chegou, né? Uma bênção para todos nós ver a irmã Renê, todos meus preciosos irmãos que aqui estão, e juntos podemos adorar o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler em São Marcos capítulo 10, São Marcos capítulo 10, versículo 17. São Marcos capítulo 10, verso 17 em diante. Aleluia. Que diz assim, versículo 17 em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa,
vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura de Tua palavra e pelo que ela nos traz aqui esta noite, Senhor. Pois aqui acabamos de ver que o que é impossível para o homem é possível para Ti. E eu creio, Senhor, que o Senhor torna possível todas aquelas coisas que achamos que muitas vezes não tem mais jeito, mas tudo é possível àquele que crê. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Que o Senhor possa adicionar suas bênçãos à palavra enquanto nós esforçamos para tirar deste texto um contexto. Agora, pensando no assunto de estar com as pessoas de negócio, eu sempre penso que as pessoas de negócios estão sempre interessados em bons investimentos. Então, tirarei o tema agora para os próximos poucos momentos, os investimentos. O que é que estamos investindo, afinal? No que estamos investindo? Um bom homem de negócio está sempre procurando por um bom seguro, um seguro investimento. Se ele não está, então ele não é um bom homem de negócio. Ele deve procurar por algo que seja real. E eu gostaria de falar com vocês sobre o convite que eu lhe fiz há poucos minutos atrás, nesta pólice da vida eterna, como eu apresentei como homem de negócios. E eu tenho um negócio, eu gostaria de falar com vocês alguns momentos sobre isto. E algumas escrituras eu tenho anotadas aqui embaixo, e o texto, eu gostaria de usá-los por alguns momentos, estas notas. Não é um bom negócio jogar. Qualquer um sabe disto, que o jogo não é um bom negócio, porque é na base da sorte. Você nunca ou raramente vê um jogador, um dia ele é um homem rico e no dia seguinte ele está pedindo esmola. Então você depende muito da sorte ao jogar. Eu penso que um jogador está simplesmente vivendo na reserva do momento e não está olhando em frente para o futuro, ou ele não estaria jogando. Agora, pensando em sorte, eu estava no trânsito esta semana e tinha um ônibus na minha frente e tinha uma palavra lá que eu não quis perder ela, porque era uma verdade tanto. E eu dei graças a Deus que o sinal fechou, o ônibus parou e eu peguei meu celular rapidamente, digitei num caderninho de anotações aquela palavra e não esqueci mais. Uma palavra simples, mas profunda. E lá estava escrito: não é sorte, é Deus. Olha como eu gostei disso, viu? Não é sorte, é Deus. Claro, não existe esse negócio de eu tenho sorte, não. Você não tem nada se Deus não lhe der.
Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então, é Deus que nos dá, não é sorte. Quem joga na sorte é quem acredita no bicho, né? Que o bicho vai te premiar com isso. Às vezes ele até premia, mas é só para te segurar, porque lá na frente ele vai tirar o resto que tu tens, né? Então, não é sorte, é Deus, graças a Deus. Por isso, talvez você diga: eu tive sorte de Deus ter me chamado. Não, não foi sorte, é porque você já estava com Ele antes que o mundo existisse. Então Ele veio te buscar de volta. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então Ele veio buscar você de volta. Que bom, graças a Deus por isso. Eu não creio nesses investimentos que enriquece da noite para o dia, nem mesmo em alguns negócios não identificados. Agora, qualquer bom homem de negócios não se arriscaria assim. Talvez em suas economias da vida, seus ganhos, e você investiria em algo que conhece e ficaria rico rapidamente, e não é identificado, né? Alguém chega com algum tipo de ideias. Nós temos determinadas empresas aqui e ela não tem nenhum alicerce. O que é isso? Nós estamos vendo esse quadro no nosso dia a dia, nos jornais. Políticos que enriqueceram e dominaram durante muitos anos, mas as suas riquezas não têm alicerce, porque com o tempo aparece um juiz interessado em fazer a justiça. Então ele vai nessas pessoas ricas e chega com ela e diz: aonde tu conseguiu tanta riqueza? Tu vai ter que explicar, vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí descobre que foi desvio de verba, políticos, presidentes que desviaram o dinheiro da nação tanto tempo. E aí a polícia descobriu que toda aquela fanfarra, que toda aquela boemia, como nós tivemos governadores de certos estados que viajavam para a França, para a Itália e mandavam os seus vídeos, eles amarrando aquele lenço na cabeça, fazendo festa num restaurante caríssimo de primeira, mas não era com dinheiro deles, era com dinheiro público. Hoje essas pessoas estão na cadeia, porque suas riquezas não tinham alicerce. E até a que tem nesta vida são temporais, acabam e ficam. Mas o nosso tesouro, a nossa riqueza não está aqui, ela está lá do outro lado. Nós temos o penhor dela e logo, logo vamos tomar posse. E o que é melhor, ela é eterna. Amém? Ali a Bíblia diz assim: a traça não corrói, o ferrugem não destrói, nem os ladrões roubam. Ah, que lugar tão bom para si ir, hein? É uma pena que muitas pessoas não estão querendo ir para lá, mas eu quero, você não quer? Amém? E eu creio que eu vou estar lá. Eu não creio porque eu sou bonzinho, porque eu sou certinho, não é nada disso que me faz crer. Eu creio porque Ele tem misericórdia de mim, Ele teve misericórdia de você. Então ele diz assim: eu creio que um bom, saudável homem que pensa seria tolo em tentar fazer um investimento em uma companhia como aquela, que não tem alicerce, que não tem origens. Porque eu tinha um amigo certa vez que tentou tal coisa, e quando ele a fez, ele perdeu tudo que tinha e perdeu todos os ganhos de sua vida. Já estava quase para se aposentar e ele pensou: bem, eu vou arriscar, porque o homem parecia saber a respeito do que estava falando. Mas quando foi descobrir, a companhia era apenas uma companhia fantasma, e não havia estoque nem nada, e assim o pobre sujeito perdeu tudo o que ele possuía. Então, eu penso, se um homem deseja fazer um bom investimento, ele deve primeiro examinar a sua companhia,
ou seja, onde for que ele esteja, colocando os seus investimentos e descobrir o que ele fará. Eu penso que qualquer pessoa sensata que pensa faria isso. E então, outra vez, antes de eu seguir em frente, eu gostaria de dizer, não é uma boa ideia guardar seu dinheiro no bolso. Muitas pessoas dizem, eu simplesmente deixarei no meu bolso, eu estou com ele. Mas você sabe, vocês homens de negócios e mulheres, vocês não pensam assim. E isso não é uma boa coisa, porque ele pode ser roubado. É melhor tê-lo em circulação. Como o Senhor disse certa vez, ele deu tantos talentos para tantos, eles fizeram investimento com isto. E aqueles que fizeram um bom, seguro investimento, ele lhes deu os lucros. Mas quando aquele homem disse, eu apenas o guardei, eu não quis arriscar, eu coloquei no meu bolso, ou eu enterrei em algum lugar, então ele tomou o que lhe havia lhe dado e deu àquele que havia tirado mais lucro, que o colocou em bons investimentos. Esta é a maneira de nosso Senhor fazer as coisas. Porém, se você investir em algo que você quisesse estar seguro, você encontraria alguma boa empresa de confiança que prova que pagará corretamente. Este é um bom, seguro investimento. Após você testar a firma, você conhecer seus princípios, falar com alguém que já negociou com esta empresa e ouvir o testemunho de cada um, é 100%, eles são sempre corretos, na mosca, com seus dividendos, e há grandes recursos de capital atrás daquilo, pois a companhia não vai falir. Este é um bom, seguro investimento, e agora, através de toda a vida, isto tem sido ensinado às pessoas. Agora estamos falando nesta noite, na Escritura, de um jovem rapaz hebreu, que era um tipo de sujeito rico. Ele deve ter vindo de um bom e verdadeiro lar, sem dúvida. Seu testemunho mostrou que ele tinha vindo de um bom lar. E ele foi chamado na Bíblia o jovem rico. Eu vou mudar isso esta noite só um pouquinho, dizendo o rico jovem de negócios. Porque ele tinha um negócio, ele estava interessado em negócio. E sem dúvida, seu pai havia sido um grande e bem-sucedido homem de negócios, ou ele provavelmente não teria o que tinha. Porém, ele foi criado para ser um homem de negócios. E ele viu algo neste jovem companheiro da Galileia, este jovem profeta chamado Jesus de Nazaré. Sem dúvida, ele tinha ouvido o seu sacerdote falar acerca dele e talvez contra ele. Mas quando ele deu o seu primeiro olhar no Senhor Jesus, havia algo a seu respeito que era diferente de qualquer outro homem. E eu digo isto como um cristão. Isto, na verdade, não mudou. Nós temos grandes teólogos na terra, através do mundo. Nós os tivemos por milhares de anos, que podem nos introduzir a um credo, e eles são educados naqueles credos. E uma igreja que é uma igreja bem estabelecida, porém aquilo continua não sendo minha pólice nesta noite da qual estou falando. Estou falando a respeito de vida eterna. E este jovem companheiro, sabendo que ele era um membro de igreja, mas vendo em Jesus algo diferente, então lhe foi dado a oportunidade para fazer um investimento. Quando ele encontrou Jesus e viu o que ele estava fazendo, e tinha lido a sua Bíblia, e viu em Jesus que a coisa que ele ouviu seus profetas lerem na sua igreja, e o que eles eram, e sem dúvida ele havia estudado aquilo, e então quando ele viu neste Jesus de Nazaré, que supunha estar no meio do povo, o profeta, ele viu algo neste homem que o identificou com as Escrituras. Agora não há homem que viva,
que está com a sua mente sã, que não esteja sempre querendo saber de onde ele veio, quem ele é e para onde ele irá. Havia muitos livros escritos, filósofos, que levantaram e caíram, mas há apenas um livro que lhe dirá quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. Este é a Bíblia. Este é o único livro. De todos os bons livros que temos, você poderia considerá-los sem valor cada um. Esta é a verdade. Qualquer coisa contrária a isto não é correta. Os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca falhará. Cada palavra do homem seja mentira e a de Deus seja verdadeira. E quando você vê algo tão claro na sua frente, e a escritura prometida para aquele dia, o que aquele Messias havia de ser, e este jovem viu aquilo identificado por Deus, então aquilo fez Jesus totalmente diferente do outro homem que ele tinha visto. Porém, lhe foi dada a oportunidade. E ele disse: bom mestre, o que eu poderia fazer para obter a vida eterna? Agora esta é a coisa que está em questão, não seu dinheiro, ou não. Poderia eu unir a sua igreja, Senhor? Ou poderia eu pertencer à sua organização? Mas o que devo fazer para obter a vida eterna? Aquela era a questão. Veja, aquela era a questão no momento. Nós gostaríamos de contribuir que apenas esse rapaz judeu, mas é muito ruim termos que observar isso também. É um grande preço. Podemos contribuir com as igrejas de hoje, e muitas vezes as pessoas que chamam a si mesmas de cristão e estão sem desejo de se separarem e se afastarem das coisas do mundo, como foi pedido a este jovem soberano para ter a pólice da vida eterna. Mesmo assim, depois nós também vemos isto identificado através da Escritura, que as apólices continuam sendo dadas a quem quiser recebê-las. Como eu disse, ele viu algo em Jesus, ninguém tinha visto, porém o preço era tão alto que ele não queria pagar o preço. Veja, e é a mesma coisa hoje. As pessoas não querem pagar o preço de renunciar ao mundo, de renunciar a si próprio, como a palavra diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Isso é um preço alto para as pessoas pagarem, porque elas estão agarradas no mundo, elas estão acompanhando o mundo, e Jesus não te quer no mundo. O mundo vai ser destruído, vai ser queimado, e Deus não quer que você seja participante dessas coisas. Por isso ele colocou esta condição para aquele jovem mancebo, mas ele achou muito caro se desfazer do mundo, das coisas. E este é o problema com toda a nossa condição, com tudo que estamos fazendo hoje, com todo o nosso comportamento popular. Estamos tentando fazer o povo pensar que não sabemos que a hora está à mão, mas sabemos que está. Nossos cientistas sabem disso, o Pentágono sabe disso, todos nós sabemos que há algo preparado para acontecer. Você pode sentir isso perfeitamente na atmosfera, e sabemos que isso está à mão, mas há muitos ministros que tentam fazer o povo não pensar assim. Por quê? Porque eles chamam elas para a campanha da prosperidade, dão uma ênfase tão grande às coisas materiais, que elas acabam acreditando que ser abençoado por Deus é ter riqueza nesta terra. Não, pelo contrário, Jesus diz que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Ora, se poucos ricos vão se salvar, então por que as religiões estimulam as pessoas a construir riquezas e mostrar e se gabarem destas coisas, quando a maior riqueza na vida do homem não é um carro, não é uma casa, não são bens materiais, é ser cheio do Espírito Santo de Deus?
Se você conseguir isso na sua vida, você pode dizer que você é um cristão realizado. Você alcançou o objetivo que todo crente deve alcançar, o batismo do Espírito Santo. Se você não alcançar isto, você pode ganhar dinheiro, ser próspero, ter todo o dinheiro do mundo. Você não conseguiu nada, você é pobre, miserável, cego e nu. Porque não é disto que o Evangelho está falando. Riquezas Deus dá até para ateu, até para o que blasfema contra Deus, Deus dá riqueza. E o sol que nasce ali na esquina, ele nasce para todos, para os crentes, para os incrédulos, para os ricos e para os pobres. Mas a salvação é para aquele que renuncia a si próprio, para tomar Jesus Cristo como seu Salvador, como seu absoluto, como seu guia eterno. Amém? Nossa Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 3, que a igreja nesta hora será identificada exatamente como este rico, jovem hebreu, rico, não tem necessidade de nada. Isto é Laodiceia, essa é a era que estamos vivendo, rica de dinheiro, é só pedir que o povo dá dinheiro, prosperidade financeira. Não é isso que o Evangelho veio trazer para você. Deus acrescenta na medida que você tem necessidade as bênçãos na tua vida, desde que você busque a Deus em primeiro lugar e o seu reino, e Deus acrescentará a sua justiça. Aleluia! Veja, esta é a era de Laodiceia. Ela diz: porque sou rica, assentada como uma rainha, não tenho necessidade de nada. Não sabes que és miserável, pobre, cega, nua, e não sabes o lado triste desta citação escriturística. Agora, este jovem companheiro provou que era um bom, culto rapaz, não apenas o que chamaríamos hoje um moço vadio. Ele era um excelente tipo de rapaz. Foi criado em um bom lar. Ele disse: mestre, eu tenho feito isto desde que era um garoto por toda a minha vida. Isso mostrou que seus pais eram bons pais. Ele frequentava uma igreja que cria em guardar os mandamentos, mas mesmo assim, na igreja, guardando os mandamentos, ainda não respondeu o que ele viu em Jesus. Ele sabia. Com nosso credo e com nossa igreja, e guardando os mandamentos, ainda não nos deu a vida eterna. Isso não deu então, nem mesmo dá hoje. Existe algo que você tem que fazer. Nós descobrimos que não foi porque ele não era um membro de igreja, não foi porque ele não estava moralmente correto, ele estava. Mas podemos ser um membro de igreja e moralmente certos e ainda não obtermos a vida eterna. Não era para conhecer a palavra. Alguns são teólogos e estudantes e professores de escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. A Bíblia diz: conhecê-lo é vida. Não conhecer a palavra, conhecê-lo é vida. Amém? Satanás também crê e treme, mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição da nossa velha vida para provar que não há chuva lá em cima. Veja, da nossa velha vida para a nova vida que vem em Cristo. Isto somente vem através do Espírito Santo para a nova vida. Agora, eu lhe chamo a atenção nesta noite, de volta a Gênesis, a um profeta chamado Noé. Embora ele fosse provado em todos os modos que podia, de cada modo Satanás pôde prová-lo, para fazê-lo entregar aquela pólice. Porém Noé segurou a promessa de Deus, a pólice da vida, porque Deus lhe disse que
que tudo fora da arca seria destruído, embora isso parecesse um tanto incomum ao povo de pensamento moderno de seu dia. É isto que faz o Evangelho hoje. É a realidade, porque Deus é raro. Sua palavra é interpretada de forma rara, ao que às vezes a temos interpretada. Porém, como eu disse antes, Deus não necessita de ninguém para interpretar sua palavra. Ele faz sua própria interpretação para fazer acontecer as coisas que ele disse que ele faria. Ele interpreta a sua própria palavra. Ele não precisa da nossa interpretação, isto é, nossa interpretação são nossos próprios pensamentos humanos que colocamos nisso. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, isto não precisa de nenhuma interpretação. Deus disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Aquilo não precisa de nenhuma interpretação. Jesus disse, o Filho do Homem sobe até Jerusalém e será entregue na mão dos homens pecaminosos. Eles o crucificaram e no terceiro dia ele o levantará novamente. Isto não necessita de nenhuma interpretação. Ele disse, um pouco mais e o mundo não me verá mais. Mesmo assim vós me vereis, pois estarei convosco em vós até o fim da era, até a consumação. Ele está aqui, isso não precisa de nenhuma interpretação. Amém? É a sua promessa. As obras que faço também as farás. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Isto é encontrado em São João 4,12. E sabemos que aquilo é verdade. Então isso não necessita de nenhuma interpretação. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa não. E ele disse, vocês farão as mesmas obras que eu faço. E temos visto ela. As pessoas enfermas. Essa madrugada alguém estava no hospital morrendo e os médicos já tinham dado tudo quanto foi remédio e o telefone tocou 1h da madrugada. Pastor, estou morrendo aqui no hospital. Eu já estou me despedindo, se é minha hora, eu já vou daqui. Os médicos não conseguiram baixar minha pressão, ela só está subindo. Dá para o senhor fazer uma oração? Eu disse, dá. Senhor, se é hora do teu servo partir, leva ele. Se não for, baixa essa pressão agora em nome de Jesus Cristo. Ele disse, quando o senhor terminou de orar, não demorou muito, a pressão baixou. Porque Jesus prometeu que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. Ele não disse mais, ele não disse muito em números diferentes, mas iguais. As mesmas obras nós faríamos. Amém? Então ele está fazendo isso, ele está nos guardando, ele está nos conduzindo, ele está nos abençoando, ele está curando, ele está libertando. Aí é onde temos chegado, temos unido a igreja, pois tudo bem, nós fazemos estas coisas, mas você diz, você é um bom cristão? O fulano diz, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal, mas nós não estamos perguntando isso. O Evangelho não está perguntando se você é batista, se você é quadrangular, se você é da Universal. O Evangelho está perguntando se você é um cristão. Estas coisas são tradições e ser cristão é ser como Cristo, amém? Não existe mais admissão em sinceridade, nenhuma mais. Eles não se movem, estão de acordo com as escrituras e coisas, eles apenas vivem da maneira que querem. Se tem um pastor que tenta corrigi-los, eles os colocam para fora. Essa quarta-feira passada desceu uma inspiração que não estava nem na minha mente nem no meu coração, mas foi um cascudo para todo lado. Pessoas que quando eu termino o culto estão lá, ô meu irmão, como vai, pastor Dário, aquela alegria, mas depois do culto não fizeram muita festa para mim não. Eu vi pessoas me olhando assim e dando as costas de lado, e eu também olhando assim desconfiado, né? Porque eu sabia o que era. Depois caiu a ficha, eu disse, isso atingiu as pessoas.
Por quê? Porque as pessoas se acomodaram a viver uma vida errada e não querem mais ser corrigidas. Não quer, é como se mexesse na ferida delas, ficam bravas. Gente, a casa de Deus é lugar de correção. A gente vem para a casa de Deus para se corrigir. Olha, eu tenho uma irmã aqui que é um caso raro, eu vou falar isso aqui, eu não vou citar o nome dela, mas ela é um caso raro. Ela foi criada com uma mãe, ela foi mimada a não fazer isso, a não fazer aquilo, e casou sem saber fazer nada. É a coisa mais errada que uma mãe pode fazer com uma filha, é não prepará-la para casar, é ensiná-la a fazer comida, a lavar roupa, porque isso é o que uma mulher tem que fazer, não é que aquilo que o menino perguntaram numa sala de aula, me mostraram esses dias, o que é uma mulher moderna? É uma mulher que não gosta de cozinhar, de lavar roupa, de cuidar de casa, de cuidar de filhos, é isso que é uma mulher moderna. Então para que querem casar? Se casamento é responsabilidade, casamento são deveres. Mas o que eu achei bonito nessa irmã é que ela casou sem saber nada. Teve um tempo que nem suco ela sabia fazer, foi me dar um suco, a fruta passou a 5.000 quilômetros de distância e eu descobri que eu estava bebendo água com cheiro de suco. E eu não brinquei, eu disse, não, está horrível, está horripilante. Aí ela ficou meio acanhada por ali, mas ela disse, eu tenho que criar vergonha na cara, minha mãe não ensinou, mas eu posso aprender. Bem, ela começou a aprender, ela tinha cunhada que ia para lá, fazia as comidinhas gostosas, mas ela foi olhando e foi criando vergonha, e disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa também, afinal de contas a responsabilidade é minha. Então ela tomou a frente e olha, vale a pena hoje tomar um suco na casa dela, viu? É isso aí, meu irmão. Você pode não ter sido ensinado, eu não fui ensinado, eu tive uma vida conturbada, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não perco para qualquer trabalhador, não. Eu faço serviço elétrico em casa, eu limpo quintal, eu tapo buraco, eu subo no telhado, eu faço várias coisas, conserto o carro, e 1001 utilidades. Mas por quê? A necessidade te chama para aprender. Mas se você cruza o braço, você vai mendigar. Você vai estar incomodando o vizinho, a vizinha e os outros e não sabe fazer nada. Que testemunho triste para um cristão, já que um cristão é chamado de um povo zeloso de boas obras. E que testemunho você vai dar se você não tem zelo pela sua casa, pelos seus filhos, você não quer cuidar da sua casa, então não case, porque você vai ser uma pedra de tropeço até para Deus. A gente nota que as pessoas ficam meio aborrecidas, mas escute uma coisa, não se aborreça não, porque triste é o que está vindo para aqueles que deram as costas para Deus, onde muitos vão chorar e gritar, e pai, mãe, nem Deus vai poder ouvir. Tempo de conserto é agora, tempo de ajustar a vida é hoje, é tempo de consertar, é tempo de conquistar o tempo perdido que nós deixamos passar. Amém? Então ele disse, tem um pastor que tenta corrigi-los, eles o colocam para fora. Eles não têm nada a ver com ele se ele não pode trazer Hollywood para dentro da igreja, festas, reuniões de jogo de azar, jantares e tudo mais. É isso que eles querem. Mas aí o pastor chega lá no púlpito e diz, como é que você não tem coragem de fazer um mingau para essa criança magricela, sem peso, anêmica, porque você não é capaz de pegar uma mamadeira, fazer um mingau de farinha e diz, deixa estufar a barriguinha dessa magricela aqui. Tem preguiça de fazer o mingau, tem gente morrendo aí que, não, mas eu não sei fazer, está morrendo de fome, porque não quer fazer comida para si próprio. Irmãos, deixa eu dizer isso com letras bem graúdas, isso são demônios que se alojaram na sua vida, mas que você pode repreender da sua vida em nome de Jesus, e se tornar uma pessoa zelosa e cuidadosa de você, da sua casa e daqueles que estão com você. Verdade? Verdade, não existe desculpa para dizer eu não sei fazer
como se tudo que a gente quer conquistar a gente aprende. É porque não te interessa, e às vezes não te interessa, mas você precisa. São coisas que você precisa na sua vida para ter filhos saudáveis, para você gozar uma melhor saúde. Como disse Paulo para Timóteo, cuida de ti, cuida da tua saúde. Você tem que cuidar de você, você tem que zelar por você, zelar pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu marido. Mas eles não querem ouvir essas coisas, é muito antiquado. Eles querem Hollywood, eles querem um pastor para frente que faça o povo dançar, pular. Eu gosto de dançar, eu gosto de pular, mas eu gosto de pular e dançar depois que eu tiver corrigido a minha vida. Aí eu posso pular, mas só por pular e ter um testemunho péssimo, uma vida velha, um crente velho que não avança, que não se transforma, que não se enche do Espírito de Deus, então não adianta pular, não. Eu quero pular, quero dançar no Espírito depois que eu obtiver minha vitória, como Miriam, que ela não ia dançar lá do outro lado quando ela estava sendo perseguida, não. Ela dançou depois que ela atravessou o Mar Vermelho e viu o exército ser afundado por Deus. Ela diz: agora eu vou dançar, agora eu vou pular. Quando eu vou pular? Quando eu ver que eu tenho uma vida de vitória, quando eu venci os meus maus hábitos, maus costumes, quando eu venci minha preguiça, minha falta de zelo, quando eu ver que eu sou zeloso, zelosa, que eu estou cuidando bem das coisas, então eu tenho direito de cantar e pular. Amém? Se tem um pastor que tenta corrigi-los, eles os colocam para fora. Eles não têm nada a ver com ele se ele não pode trazer Hollywood para dentro da igreja. Festas, reuniões de jogo de azar, jantares e tudo mais, deixam as mulheres agirem do modo que quiserem e se vestirem da forma que desejarem, imoralmente e tudo mais. A atração sexual se tornou uma tendência moderna, é uma desgraça. Jesus disse para aquela mulher: você pode ser tão virtuoso quanto possa ser, mas você responderá por adultério no dia do julgamento, usando aquelas roupas. Jesus disse: quem olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E não importa quão inocente seja você, aquele pecador responderá por adultério, e foi você quem se exibiu. Vocês cristãos, não se envergonhem, vocês devem agir como filhas de Deus. E vocês, homens, membros da igreja, diáconos, membros ou ministros, que permitem que suas esposas façam isso, vocês devem ser filhos de Deus. Aquilo não soa como o comportamento de um filho de Deus com a natureza de seu pai nele, com medo de dizer algo porque a organização te rejeitaria. O propósito do coração de Daniel era não corromper seu investimento. Ele propôs: não importa o que o mundo, quão rico o rei fique e o quanto ele tente me afastar para as coisas do mundo, eu não farei isto, eu não vou corromper meu investimento. Ó mundo cristão, não corrompa seu investimento que você fez na vida eterna, você poluirá isto. O propósito de Daniel é que ele não faria isto pagaria, salvando a sua vida quando ele foi jogado na cova dos leões. Seu investimento realmente valeu a pena. Os filhos hebreus estavam determinados que não adorariam um ídolo, e o resultado foi suas vidas sendo salvas na fornalhas ardentes. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Veja, aquele jovem deu as costas para Deus, recusou a sua proposta. Ele seguiu em frente, crescendo nos bens e ficando grande e mais popular. E um grande homem
Porém, seu desfecho finalmente chegou. Finalmente chegou. Na terra ele teve grandes lucros. Ele teve um grande serviço funerário, sem dúvida. O grande pregador denominacional estava ali. Provavelmente disse grandes palavras sobre ele. Eles devem ter arriado a bandeira a meio mastro. Excelentes homens de negócios. O carregaram até a sua sepultura. Mas a Bíblia diz: no inferno, seu pagamento chegou por ter rejeitado a apólice da vida eterna. No inferno ele levantou seus olhos, estando na tormenta, e ele olhou através do grande abismo que Jesus disse que ninguém nunca atravessou ou atravessará. E ele encontrou o portador da vida eterna confortavelmente do outro lado. Ambos, um tinha recebido isto, ambos tiveram sua recompensa. O limpador de migalhas teve seu desfecho, e agora o homem rico se tornou mendigo. Deixe o portador da apólice voltar e tocar meus lábios com um pouco de água, pois estas chamas estão me atormentando. Não cometa o mesmo erro, homens de negócio. Você é mortal exatamente como eles eram. Você tem que fazer uma decisão. Faça o seu investimento agora. Deixe-o fazer uma decisão. Deixe-o claro. Faça a sua eleição. O chamado segure. Tome uma das apólices. Veja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando Paulo estava morrendo, o Instituto Bíblico Moody enviou um quarteto e eles estavam ali de pé. Paulo tinha um bom senso de humor. Ele estava, o pequeno e poderoso Instituto Bíblico Moody, com este coro que havia sido enviado ali, um quarteto, eles estavam cantando para Paulo, que estava morrendo, e eles começaram a cantar: mais perto, meu Deus, de ti. Então Paulo, que estava morrendo, virou-se, tirou o lençol de cima dele e ele disse: quem está morrendo, eu ou vocês? Vê? Ele disse: levante estas cortinas e cantem para mim hinos rápidos, vivos e bons. E eles começaram a cantar: lá na cruz onde meu Salvador morreu, lá embaixo clamei pela limpeza de meus pecados, ali foi aplicado o sangue no meu coração, glória ao seu nome. Paulo disse: onde está meu irmão Luke? Luke estava no quarto, no outro quarto. Ele não queria ver seu irmão morrer. Disse: diga-lhe para vir aqui. Então Luke entrou. Muitos deles o conheceram, um sujeito enorme. Ele entrou. Paulo esticou sua mão deitado na cama e pegou na mão de Luke e olhou em sua face e disse: Luke, nós trilhamos longos caminhos juntos, mas pense nisso, Luke. De agora a 5 minutos eu estarei de pé na presença de Jesus Cristo, vestido na sua justiça. Aleluia! Segurando as mãos de seu irmão foi o desfecho da sua apólice. Aleluia! Glória a Deus! Ele sabia no que ele tinha investido e ele estava seguro de que não iria falhar. Aleluia! Sim, aqueles eram portadores de apólice que doaram tudo que tinham e investiram na pérola de grande preço. Não quer você investir nesta noite também? Não quer você investir sua vida em Jesus Cristo, que já pagou o preço? Você só precisa crer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, que coisa boa! Seguir a Jesus é negar a si próprio, é renunciar o próprio ego, tomar a sua cruz e segui-lo, é aceitar a correção e ser colocado no lugar devido, aonde Deus quer que estejamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos muitas razões para curar. Muitas razões para crer, para descansar no Senhor. Aleluia. Então vamos cantar.
tudo a Cristo, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. 147. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. De pé agora. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor, transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito,
Pai amado, por este momento na Tua presença, aprendendo contigo as coisas que temos necessidade de aprender. Já não somos mais ignorantes e nem, Senhor, cegos para não ver o dia que estamos vivendo, pois o Senhor tem nos aberto os olhos e tem nos revelado o dia e a hora que estamos vivendo e nos tem ensinado com Sua palavra uma vida melhor para nós, onde temos aprendido tantas coisas boas contigo, Senhor. Obrigado, continue nos guiando, nos ensinando a fazer as coisas corretas, Senhor. Que Tu abençoe a todos os Teus filhos que ouviram, Senhor, esta mensagem. Que o Senhor seja com cada um deles, que eles sejam interessados em aprender mais e mais de Ti, Senhor. Obrigado, recebe o nosso culto, a nossa gratidão. Abençoe o nosso retorno para casa, Senhor, e aos nossos irmãos que ficarão aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e cumprimente.